Então, o que que o mago representa nesse sentido? O que a gente chama do modelo do homem universal, que é o Adam Kadmon, que é um protótipo, aquela condição que a gente traz a priori e como que a gente vai usar esse a priori na nossa vida. Ou seja, às vezes a gente tem um recurso, vamos dizer que você saiba pintar, né? Só que você deixa aquele recurso muito solto. Eu gosto muito de pintar, mas eu só faço isso de vez em quando, eu quase não utilizo isso. Então, às vezes, a gente tem um recurso que está lá diante da gente, só que a gente precisa se apropriar na mente, na condição interna, para poder usar melhor esse recurso. Então, o primeiro desafio que tem aí é a capacidade de a gente co-criar a nossa realidade. O mago traz toda uma condição de manifestação dessa energia primordial, o quanto eu posso criar com aquilo que eu tenho na frente. Por exemplo, você tem lá a farinha, o ovo, o leite, simplesmente aquilo pode ser só coisas separadas e não dá para a gente fazer nada com aquilo, ou você pode criar uma receita, criar uma estrutura para usar aqueles elementos. E aí a gente vai chamar uma condição muito importante do mago, que é o uso da mente. O mago é também chamado de Mercúrio. Mercúrio é um planeta também que rege toda a parte logóica da nossa mente, a capacidade de a gente se comunicar. Então, a dica aqui é como que eu vou organizar a minha mente, os meus pensamentos, para usar aquilo que eu tenho, a minha ideia, as minhas potencialidades, e trazer isso como uma resposta para um novo caminho. Porque aqui a gente tem a oportunidade, o chamado para escolher os caminhos. Ou seja, não adianta você ter essas habilidades, ter esses potenciais, se você fica paralisado e não faz nada. E aí a gente tem o como o início para fazer algo, é uma energia ativa, ou seja, é um convite de você precisa escolher um caminho. Só que para escolher esse caminho não adianta ir fazendo qualquer mágica, não adianta misturar simplesmente lá o ovo com a farinha, com leite, sem colocar as quantidades adequadas, colocar o que vem primeiro, o que vem depois, porque senão a gente sabe que às vezes o bolo deixa de crescer, você pode pôr os mesmos ingredientes, né? E conforme a ordem que você coloca, conforme a estrutura da receita que você faz, aquele bolo pode crescer, ficar lindo ou pode ficar murchinho. Isso acontece muito.